Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Encerramos mais um 24/7. Uau! Meus parabéns para todos vocês que estiveram junto conosco nesse 24/7. E eu já te digo que amanhã, glória a Jesus, amanhã nós vamos começar intercessão profética que vai durar 17 dias, tá? Ininterrupto, só que a gente agora vai diminuir um pouco a nossa janela de oração e será das 21, tá? Às 4 da manhã, todos os dias, e eu conto com cada um de vocês. Então, você pode ligar lá, se conectar à oração às 21 horas até às 4 da manhã e nós estamos, né, agora no tema Marcados pelo Fogo, tá? Do pessoal que vai encerrar agora os 50 dias na segunda-feira, certo? Na segunda-feira, que dá dia 9, se eu não estou enganada, ok? Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Gente, hoje eu vou passar rapidinho no texto. Já abre aí, Tiago, capítulo de número 5. Hoje eu vou falar com você sobre o espírito de Absalão, como age esse espírito. Eu já fiz algum conteúdo aqui no meu Instagram, mas como eu tinha essas pautas prontas, né, que eu tenho feito, então eu vou estar fazendo aqui, vou estar falando hoje. Ontem eu falei sobre o espírito de que eu falei ontem? O espírito de Sansão. Hoje, na pregação, hoje na Global, eu vou ministrar como destronar o espírito de Caim. Então hoje eu vou estar falando sobre o espírito de Caim e vai ser muito, muito, muito poderoso, tá? Então, destronando o espírito de Caim é hoje às 19 horas, horário de Brasília. Eu disparo o link do culto para todas as pessoas, em todas as nossas redes. É um culto aberto, é um culto geral, certo? Na segunda-feira que o culto é só para membros, tá? Então, aumenta a expectativa de vocês. Amanhã nós também começamos Hoje é o culto. Amanhã nós começamos esse novo relógio de intercessão profética que vai das 21 às 4 da manhã. Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Então, hoje eu vou falar sobre o espírito de Absalão, mas nós vamos passar rapidinho em Tiago, capítulo de número 5, certo? Então já vai abrindo aí pra gente não perder muito tempo hoje, pra gente já orar e começar. Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu só me localizar aqui no meu resumo. Glória a Deus. Tá chovendo aí, gente? Aqui tá um clima tão gostoso. Pensa num clima maravilhoso, tá? Eu amo esse clima agora, de chuva, de frio. É o meu clima. Eu amo. É o clima que eu amo. Então, abra comigo em Tiago, capítulo de número 5. Aleluia. Gente, foi forte esse 24/7. E vocês vão ver o nível de testemunho que vai ser gerado, tá? Tiago 5. O nível de testemunho que vai ser gerado. Então, as pessoas que passam pelo 24/7, elas começam a testemunhar durante, depois. Não, é muito sobrenatural, tá? Tiago, capítulo 5, tá? Tiago, capítulo 5. Vamos lá rapidinho e aí a gente vai entrar no espírito de Absalão. Eu vou dar aí uma aulinha pra vocês, ok? Todo mundo achou? Fala pra mim, como é que tá o seu jejum? Você tá firme e forte no jejum ou você tá balangando já? Pelo amor de Deus, gente, vocês já estão terminando. Vocês já estão terminando o jejum de vocês. Quando vocês terminar o de 50, eu ainda tenho 40 dias para fazer jejum. Tá? Outra coisa, você que vai estar na Conferência Global Fire 2025, acelera, é só até dia 15. Que dia que dá dia 15, Gu? Vê aí pra mim, até sexta-feira que vem, se eu não me engano. Ou até segunda-feira. Dia 15 da domingo. Dia 15 da domingo. Então, as inscrições vai só até domingo, sem ser nesse, no próximo. Amém? Sem ser nesse no próximo. Nesse próximo agora dá dia 8, não dá? Isso. O próximo dá dia 15. Então, dia 15 encerra, tá? Que Deus venha trazer provisão para você, você que está queimando, gerando estar lá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus Todo-Poderoso.
Eu vou com vocês esses 40 dias. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu falei pra vocês que nós vamos lançar um programa, tá? Poderoso. E ele vai ter aí 3 meses de duração. E vai ter um jejum que vai mudar de ciclo, tá? E ele vai mudar o jejum. Nós vamos ficar praticamente os 3 meses em jejum, mas ele vai ser um jejum diferente. A cada ciclo nós vamos mudar o degrau desse jejum e vai ser muito legal, principalmente para quem nunca jejuou. Vai ser maravilhoso, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Pai, em espírito e em verdade. Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação, Pai, é entregue a Ti, Senhor Deus, em mais uma madrugada. E eu chamo o Teu doce e amoroso Espírito Santo para estar comigo e através de mim, Pai, nos dando todo o respaldo, Pai, necessário, Senhor Deus, para um tempo como este, para este devocional. Pai, me usa aqui, Senhor Deus, como um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, para que o Teu santo nome seja glorificado. Eu declaro céus de revelação, céus de sabedoria, agora aberto diante de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos lá, Tiago, capítulo de número 5, amém? Nós vamos ler agora do verso 1 ao verso 6, rapidinho, para a gente poder dar tempo para falar do espírito de Absalão, que eu só tenho 1 hora aqui para fazer a live. Vamos lá. Preste atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que o esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos, e a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que você acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Olha que forte. A riqueza que uma pessoa acumulou a vida inteira, porque o olhar dela, o coração dela só estava nisso, vai testemunhar contra ela. Porque aqui, queridos, ela serviu Mamon. Ela deixou de servir a Deus para servir Mamon. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. No 5 agora. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos, engordando a si mesmo para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Até aí. Até o verso de número 6, ok? Então, Tiago está confrontando os ricos que adoram Mamon. E o que eu vou falar sobre o espírito de Mamon aqui para vocês também. E o que é Mamon? É o Deus do dinheiro. Então, só tem, né, um Senhor que Jesus vai se comparar, tá? Que ninguém pode adorar ele a outro Senhor e compara Mamon como outro Senhor, certo? Então, por quê? Porque o ser humano ele é muito inclinado para buscar riqueza e viver só em prol disso. Só que a Bíblia não está dizendo que não é lícito a gente ter riqueza. Nós podemos ter, mas o nosso coração não pode estar nela. A nossa vida, a nossa força, a nossa primícia de vida, a nossa atenção não pode estar na riqueza, ela tem que estar em Cristo. É lícito. Salomão prosperou, Abraão foi um homem muito rico, né? Ló, um homem muito rico. Então você vê grandes homens com muitas riquezas, mas o coração deles não estavam na riqueza, ok? Então, Tiago está fazendo uma denúncia, tá? Contra os ricos que só acumulam bens, que exploram os pobres, exploram aqueles que trabalham com temor a Deus. E se você é um empresário e você tem feito isso, que o Espírito Santo toque em você. Às vezes você dá uma miséria e você poderia fazer mais, você poderia ajudar mais, tá? Mas às vezes você fala que é cristão e tudo, mas você está o quê? Você está num lugar de egoísmo, de o espírito dar, só para mim, quero mais, tá? Então, Tiago tá trazendo uma denúncia daqueles que exploram os pobres e vivem de luxo, ok? Tá?
E está falando que toda essa riqueza guardada vai testemunhar contra essas pessoas no grande dia do Senhor, no dia do julgamento, certo? Então, quais são os maiores confrontos aqui do verso 1 ao verso 6, tá? Que os ricos que só acumulam riqueza, certo? Eles já estão podres, ok? Que uma advertência contra aqueles que roubam os trabalhadores. Gente, todo trabalhador é digno do salário, mas ele deve receber, tá? Conforme a justiça, conforme aquilo que é justo, tá? Vivem pelo prazer, enquanto o pobre morre oprimido. O pobre, querido, ele passa muito sufoco, ele passa muita angústia, tá? E o rico vive... Então a gente tem aquela parábola do rico e o Lázaro, você pode voltar lá e leia ela para você ver, tá? Então, o salário dos trabalhadores, tá? Que ceifaram, os trabalhos daqueles que estiveram nos campos, ele tem que ser justo, tá? Então não oprima ninguém que trabalha para você. Pague o que é justo, ok? Porque senão você voltou ao tempo da escravidão e às vezes você tá ajudando essa pessoa, né, com praticamente nada, ela tá sobrevivendo. Então, como que a gente demonstra que nós somos provedores? Não, quem está comigo não vai só sobreviver, vai prosperar também, amém? Então, se for para ser um provedor, um abençoador no reino de Deus, que seja assim, ok? Então eu quero pedir hoje que o Senhor Jesus venha examinar o seu coração, tá? Assim como eu peço que Jesus examine o meu coração todos os dias. E eu falo para você, a melhor forma de desapegar de mamon é sendo generoso, desprendendo das coisas materiais. Eu vou falar sobre o espírito de mamon aqui para vocês. Talvez eu fale para você amanhã. Eu tenho um estudo completo sobre esse espírito, ok? Tá? Glória a Jesus. Então, a prosperidade financeira, ela só é bênção quando ela está debaixo do governo do Senhor. Então, quando ela vem, né, debaixo da nuvem de Satanás, ela não é bênção, ela é escravidão. Ela rouba essa pessoa da presença de Deus, tá? Então, vamos agora do 7 ao 11. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Veja como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera, com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois, vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo a paciência no sofrimento a paciência no sofrimento, a paciência, perdão, me perdi aqui, gente. Vamos de novo no 10. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém? Glória a Jesus. E, gente, enquanto eu estava lendo aqui essa parte, né, por isso, irmãos, sejam pacientes, né, enquanto esperam o Senhor, né? Aí, irmãos, não se queixem um dos outros. No 9, irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. Amém? E eu quero que você aprenda a ter um posicionamento emocional de sabedoria relacionado às pessoas que fazem parte da sua vida. Se você sofre muito atrito convivendo com certa pessoa, você precisa se afastar e cortar o vínculo. Porque senão você está alimentando um laço tóxico. Então, se suportar essa pessoa causa ferida em você, é melhor se afastar do que você ficar sempre se ferindo, ok? E vocês têm que aprender a falar não. Não posso, não vou, não quero, não tô afim, quero ficar dentro de casa. E isso é governo, isso é unção de governo. Eu estou escrevendo agora o ciclo, ontem eu comecei a escrever o ciclo 6 desse programa que eu estou desenvolvendo. E o ciclo 6 fala de posicionamento de governo profético. E uma das tarefas que eu passo lá é confrontar alguém que te magoou. Por exemplo, alguém te magoou
e você nunca falou nada para essa pessoa. Você vai chegar, vai mandar um texto para ela, ou vai falar pessoalmente com ela, falar, olha, aquele dia que você fez isso, eu fiquei muito chateada, eu me senti assim, mas eu já te perdoei, só estou expondo como o meu coração ficou naquele momento. Você já está perdoada, e se eu te fiz alguma coisa, eu também já te peço perdão. Então, dentro desse ciclo, tem várias tarefas, né? E uma delas é confrontar alguém que te magoou. E a outra tarefa, porque é uma lista de tarefas em cada ciclo, né? E a outra tarefa é: o Espírito Santo vai te direcionar a alguém que tem voz de autoridade sobre a sua vida, tá? E você vai pedir para essa pessoa te confrontar em alguma área que você precisa mudar. Você vai falar assim, ó, fulano, por exemplo, eu chego ali, vamos supor que o Espírito Santo direciona o apóstolo. Aí eu chego ao apóstolo, eu vou te dar 1, 2, 3 dias para o Espírito Santo ministrar em você um confronto sobre o meu coração de coisas que eu preciso melhorar. E aí você vai pedir para essa pessoa, tem que ser uma pessoa que está debaixo da mesma visão, certo? Então, gente, é sobrenatural, tá? Então, o sexto ciclo, no sexto ciclo, tem muitos atos proféticos para serem feitos. É muito sobrenatural, tá? É algo assim poderoso. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar muito spoiler, tá bom? Vamos lá. Agora, comigo, tá? Então, ou seja, se posicionem no âmbito emocional, ok? Vamos agora comigo do verso... Agora, eu parei aqui no verso 11. Vão aqui no verso 12 comigo agora, amém? Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu e nem pela terra, e nem por qualquer outra coisa, que o seu sim seja fato sim, o seu não seja não, para que ninguém peque ou seja condenado. Vamos lá aqui vou te dar uma aula aqui. Tiago está dizendo, tenha caráter, que a sua palavra venha valer para você não precisar jurar por nada, porque quem jura é mentiroso. Quem jura é porque tem falta de crédito. Se você falar que chega às 15, que as suas 15 sejam as 15, não às 16. Se você falar que o seu faz tenha execução e não algo que enrola ou entrega na última hora, tá? Então o que Tiago está dizendo, né? Para a gente não jurar por nada de forma leviana, certo? Porque quando você jura por alguém e não cumpre, você está levantando uma sentença contra aquilo que você jurou, tá? Então a nossa palavra ela tem que ser tão confiável a nível do seu sim ser sim, o seu não, o seu eu chego, o eu não chego, eu não vou. Você precisa ter cumprimento nas coisas que você fala. Então a sua palavra tem que ser confiável. Você não precisa depender de juramento. Quem depende de juramento não tem caráter. Quem depende de julgamento não tem crédito, ok? Então, não jurem pelo céu, não jurem pela terra, não jurem pelo Senhor, não jurem pelo seu filho, não jurem pela sua vida, não jurem por nada. Então, que o seu sim seja sim, o seu não seja não, para que ninguém caia em condenação, para que não se abra nenhum tipo de sentença. Então, gente, todos os dias eu falo para você, 2h50, gente, a gente começa a oração, 2h45 a gente manda o link. Se amanhã eu falar para você tal horário, você vai crer, porque eu sou constante no que eu falo e eu sou pontual no que eu falo, nas coisas que nós fazemos. E as pessoas acreditam naqueles que são persistentes e pontuais, tá? Nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, porque a nossa palavra carrega poder. Então, aonde há mentira, aonde há engano, há duplicidade, certo? Então, quando você fala uma coisa e não cumpre, você está abrindo uma porta, uma brecha, certo? Então, você está o quê? Encenando, você está debaixo de um espírito de engano. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Isso é feio, isso não corresponde com uma pessoa que tem um fruto do Espírito Santo, tá? Então, fala com clareza, cumpra o que você promete, porque senão você é um risco na água. Já viu um risco ficar na água? Não fica. Porque tudo que se faz em cima da água se perde, tá? Então, nós precisamos ser pontuais. Então, não chegue atrasado nos locais, porque o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. E eu falo uma coisa pra você, aquele que não consegue cumprir horário,
Não tem autoridade nas coisas celestiais. Aquele que não consegue cumprir sua palavra, como que tem autoridade? Não tem, não. Porque se a sua palavra não vale, você acha que uma voz de comando sua vai valer? De jeito nenhum. Primeiro, o seu caráter tem que estar em xeque. Amém? Pegaram a visão ou não? Glória a Jesus. Agora, meus queridos, vamos ler do 13 ao 18. Amém? Vamos ler do 13 ao 18. Hoje eu vou dar uma aula sobre o espírito de Absalão, assim que eu terminar. Alguns de vocês está passando por dificuldades, então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. No 16 agora. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Aqui é poderoso, tá? Olha só, em outras palavras, olha o que o Tiago está dizendo. Tem alguém passando dificuldade? Com certeza. Então levanta a bunda e vai orar, se posiciona, vai fazer alguma coisa. Eu entendo assim a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, gente, eu entendo que a pessoa está falando de uma forma colérica. Você está entendendo? Tem alguém passando dificuldade? Vai orar, vai jejuar. Vai fazer alguma coisa, criatura. Alguém está feliz? Então louve, agradeça, edifique, cante louvores. Amém? Então Tiago, mostra que a oração ela deve estar presente em todas as fases da nossa vida. Ou a gente deve estar orando por cura, orando por clamor, orando por portas abertas, orando por gratidão. Então não importa se é sofrimento, se é alegria, se é uma doença, tá? Se é um deserto, nós devemos estar sempre posicionados, tá? Então, a oração do justo tem muito poder. Para de ficar terceirizando oração pro seu pastor, pra sua pastora. Eu vou lá na irmã do coque, na mulher do ciclo de oração. Ei, tem coisas que é só você que vai travar. Tem coisas que o céu só vai se rasgar quando você clamar. Para de ficar sendo um parasita de oração. Você só fica pendurado na oração das pessoas. Você não consegue se posicionar. É um parasita na oração. Você não consegue clamar. Isso não é o caso de vocês. É quem vai assistir depois dessa live. Com certeza. Porque vocês, queridos, estão posicionados, tá? Então essa palavra aqui não é para vocês, certo? Então ele ensina que a oração do justo tem muito poder. E Elias é um exemplo disso. Elias orou e ficou sem chover 3 anos, ok? Então vamos lá. Ore quando você estiver sofrendo. Se posicione quando você estiver passando dificuldade. Tá no deserto, você tem que se levantar, você tem que orar, você tem que clamar, tá? Quando você estiver passando por um tempo bom, por um tempo de promessa, por um tempo de destino profético, por um tempo de realização, cumprimento do propósito, quando você estiver passando, quando você estiver na terra prometida, cante, glorifique, agradeça, tá? Precisa de cura, chama alguém e fala, ora por mim. Às vezes você talvez não tenha aí um presbítero, alguém, um homem, uma mulher de Deus, mas você tem a oração da madrugada, a gente ora por cura praticamente todas as madrugadas, tá? Nós estamos ali orando por cada um de vocês e nós temos inúmeros testemunhos de pessoas sendo curadas. E outra, confesse os seus pecados uns aos outros. E aqui é uma chave poderosa. Existe uma chave muito poderosa e eu pratico essa chave. Confesse a sua fraqueza. Tenha sempre alguém a quem você confia o seu coração. Tem que ser alguém debaixo da mesma visão, com discernimento espiritual. Então, tá com uma fraqueza, tá com uma dificuldade, tá com um pensamento, tá? No meu caso é o meu esposo. Eu chego pra ele e falo, não tô bem, tô assim. E ele ora por mim. E ali eu sou restaurada e renovada por aquela oração. Mas só do fato de eu pegar aquilo que está remoendo dentro de mim e apresentar para ele, aquilo que estava pesado já não fica mais pesado. Quem não tiver ninguém, faça isso com o Senhor Jesus. Você vai para o seu cantinho de oração, você vai pegar uma cadeira profeticamente colocar do lado.
Como se Jesus fosse sentar ali e a presença dele vai estar ali e você vai abrir o seu coração para Jesus. Eu já fiz isso muitas vezes. Amém? Eu já fiz isso muitas vezes, tá? Então, pegue uma cadeira, coloca ali do teu lado e fala: Jesus, não tô aguentando mais. Jesus, tem vindo pensamentos de perversidade sexual. Jesus, eu não aguento mais ficar atolado nesse lugar de lamaçal do pecado. Eu não dou conta de sair sozinho. Jesus, que o Espírito Santo venha trazer agora força, renovo, troca a minha armadura para suportar esse nível de batalha, para suportar esse pecado. É assim que você deve fazer. Mas confessar os pecados uns aos outros alivia o nosso fardo. E aquilo que antes estava um peso, por exemplo, aqui estava 10 quilos dentro do seu peito. Quando você apresenta, aquilo que estava 10 passa a ser 1 quilo só. Porque você lançou, alguém orou, isso foi entregue ao Senhor Jesus, mas alguém orou por você. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Então, a oração feita pelo justo, ela tem muito efeito. E muitas vezes nós, que não somos nada, ou seja, como nós não temos um cargo eclesiástico, porque eu já estive nesse lugar, a gente acha que a nossa oração é menos poderosa que a oração daquele homem, daquela mulher de Deus. E eu falo para você que não tem nada a ver. A oração do justo, se você é uma pessoa fiel a Deus, se você é uma pessoa que tem uma vida com Deus, a sua oração ela é poderosa. Ah, mas eu não sei orar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis. A sua oração pela sua vida, ela tem mais impacto do que alguém orando pela sua vida. Porque quando você clama pela sua vida, você clama pela sua casa, pelos seus filhos, isso tem muito mais impacto do que qualquer pastor, profeta ou apóstolo que possa estar ali. Amém? Então nós precisamos confessar a nossa culpa, nós precisamos confessar a nossa vulnerabilidade, tá? Eu tenho a minha prima, a Vanessa, ela por que eu tô citando ela? Porque a minha prima, antes dela me ver como uma apóstola, ela me vê como uma prima, uma mulher vulnerável. Então, com a Vanessa, com a minha prima, eu consigo conversar. E com a minha prima não vê só um título religioso, um título de uma mulher forte. Então, quando eu converso com a minha prima, quando eu estou com ela, ela é a minha prima e eu sou a prima dela. Ali eu tiro o título apostólico, por mais que eu seja a cobertura da vida dela, ali eu tiro esse título apostólico e ali nós somos primas. Tá? E a gente eu consigo às vezes abrir meu coração para ela, falar o que eu tô passando, o que eu tô, né, suportando, tá? Então a Vanessa é uma mulher muito sábia, né? Ela ajuda aí muitos casamentos, certo? Ela vai estar na conferência junto conosco. Pensa numa mulher abençoada, tá? Ela é minha prima de 1º grau. Ela fala que ela é a mais bonita e eu falo que eu sou a mais ungida. Ela é a mais velha, ela é a primogênita dos netos, da parte da minha vozinha. Minha vozinha, gente, tá chegando. Gente, minha vozinha tá chegando, ela vai pra conferência, tá? E o apóstolo já disse pra ela: a senhora jejua, que lá vai ter um monte de gente pedindo oração pra senhora, porque da outra vez que ela orou, um monte de gente foi curada e teve testemunho, ela ficou toda, né? E ela vai estar lá agora, amém? Glória a Deus. Ela tá vindo com a filha dela, que é a minha tia, que vem pra cuidar dela, que é enfermeira, e ela vai estar lá, gente. Então, vocês já viram, né? Glória a Jesus. Né? Então, a oração feita com fé, feita de forma genuína, ainda que seja simples. Você não precisa ter uma oração bonita, você precisa ter uma oração sincera. Se tem uma coisa que rompe os céus, não é oração com voz alta, oração em línguas. O que abre os céus, você sabe o que abre os céus? Vou ensinar você. Oração sincera. Oração que você não usa máscara. Oração que você não se esconde atrás de palavras. Oração que você fala: Deus, não estou aguentando mais. Deus, faz alguma coisa com meu marido, faz alguma coisa com a minha esposa. Senhor, esse meu filho aqui, ó, eu estou a ponto de matar ele, Senhor Deus. Eu estou dando trabalho demais, Senhor Deus, me ajuda, Senhor Deus. Tem mãe que tem vontade, né? Eu já escutei várias mães falando: vamos matar esse menino, essa menina. Amém? Então, a oração que rompe é a oração sincera. E eu vou ensinar uma chave para você. O dia que você não tiver vontade de orar, senta lá no seu devocional e fala: Jesus, eu tô aqui para ficar na tua presença, mas hoje eu não tô nem afim de orar. Mas eu vou botar um louvor aqui e dizer que eu te amo, eu preciso de ti. Renova a minha força. Eu repreendo toda frieza espiritual. Fica ali 10, 15 minutos, daqui a pouco a presença chega. Amém?
Glória a Jesus. Vamos ler agora do 19, tá? Ao 20, certo? Meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e o trará perdão para muitos pecadores. E amanhã nós vamos começar primeiro a Pedro, tá? Glória a Jesus. Vamos lá então, certo? Encerrando aqui. Então, não ignore quem está se afastando, tá? Quem estiver se afastando da presença de Deus, clame por essa pessoa. Fala, fulano, quer que eu te ajude? Eu vou interceder por você. Às vezes essa pessoa caiu e ela, no meio religioso, no meio cristão, ela começa a se ver como uma pessoa indigna. E, gente, quem está com dificuldade tem que ser trago para perto. Eu não estou falando que você tem que virar o best, mas você que tem mais maturidade espiritual, você precisa falar, meu irmão, quer que eu te ajude? Vou orar por você. Vou te mandar pregações. Porque quando essa pessoa fala, nossa, tem alguém aqui que se importa comigo. Tem alguém aqui que se importa com a minha vida espiritual, tá? Então, o resgate de uma alma é muito poderosa, certo? Então, oração, jejum para quebrar as fortalezas. Então, gente, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, ok? Glória a Jesus. Ó, então vamos lá. Agora eu vou falar para você, tá? Eu vou falar para você sobre o espírito de Absalão, tá? Não é que Absalão seja um demônio, mas é um personagem bíblico, tá? Que tenta usurpar o trono. Então eu vou estar trazendo. Ontem eu falei igual, o espírito de Sansão. Hoje eu vou fazer um estudo com vocês. É uma aula, queridos, às 19 horas, horário de Brasília. Não fica gravado, tá? Sobre destronando o espírito de Caim. Que nesses últimos dias eu tenho escrito muito, eu tenho, colocado muita coisa para fora. O Senhor tem me dado muita revelação. Então, eu quero trazer para você hoje, às 19 horas, sobre o espírito de destronando o espírito de Caim, tá? Então, o espírito... Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho que eu já... Deixa eu encontrar aqui meu resumo. Agora, achei. Aqui. Tá. Estudo da Espírito Absalão. Tá. Então, vamos lá. Então, o espírito de Absalão, tá? Não é que seja um demônio, mas... é a personificação da influência de demônios sobre uma pessoa que ainda não é curada, não é tratada, não tem os frutos do Espírito. É igual sobre, o que eu falei ontem para vocês, o espírito de Sansão. É uma pessoa ungida, uma pessoa que tem chamado, uma pessoa que até carrega unção, mas vive de vitórias e ruínas, tá? Então, o espírito de Absalão representa uma força espiritual rebelde, tá? Manipuladora e usurpadora, que atua dentro, não é fora, é dentro do corpo de Cristo. E aonde que esse espírito de Absalão gosta de atuar? Dentro de estrutura de liderança. É igual o espírito de Jezebel. Só que o espírito de Absalão, ele é sorrateiro. E o espírito de Jezebel, ele é direto. Ele vai em quem ele... ou seja, mais ou menos assim. Enquanto o espírito de Jezebel vê quem tem mais autoridade. O espírito de Absalão vê quem está conectado às maiores autoridades e ele chega sorrateiramente pelas beiradas, tá? Esse é o arquétipo, mais ou menos, a estrutura, tá? Então, aonde o espírito de Absalão gosta de atacar? Ontem foi Sansão, hoje é Absalão, dentro do corpo de liderança, tá? E o seu objetivo é semear divisão, criar confusão, roubar a lealdade, a fidelidade dos membros e das lideranças, dos líderes, tá? E tomar aquele local que foi Deus que instituiu uma certa outra pessoa, tá? Então, o espírito de Absalão, ele gosta de disseminar facção, discórdia, contenda, ok? Aonde a gente vê isso? 2 Samuel 13, 18. Abra comigo. 2 Samuel. Deixa eu achar aqui. 2 Samuel. Gente, o que eu lido com esse espírito, vocês não estão... É o espírito de Jezebel e o espírito de Absalão. Eu falo pra você, é uma guerra, viu?
Eles são sorrateiros. Mas eu sei que por trás do espírito de Absalão existe uma pessoa totalmente influenciada por Satanás que precisa de cura, precisa ter a sua identidade ativada, tá? Então vamos lá, 2 Samuel, tá? O verso 13. Tem só o comecinho aqui, eu não coloquei o texto todo. Verso 13 e 18, ok? Deixa eu ver. O servo pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era de costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei, tá? Então, a história de Absalão, filho de Davi. Então, Absalão, ele mata, né, o seu irmão Amon, e ele foge e depois ele retorna ao palácio. Então, Absalão é filho do rei Davi, tá? Ele abusa de sua irmã, certo? E por 2 anos ele fica sem ver o pai dele. E ele usa do charme que ele tinha, da beleza que ele tinha, da influência que ele tinha para roubar o coração do povo contra o rei Davi. E ele levanta um exército para tentar usurpar o trono de Davi. Por que eu estou desenhando o arquétipo, desenhando a estrutura de Absalão? Para a gente trazer isso aí para esse outro âmbito dessa atuação maquiavélica que ainda acontece hoje, tá? Dentro das lideranças, tá? E aí, Absalão vai morrer tragicamente, de uma forma trágica, pendurado pelos cabelos, tá? E a sua glória se torna uma queda, certo? Então, ali, né, em 2 Samuel, capítulo 13, você consegue ver toda a história, tá? Então, Tamar é violentada. Então, ele não tinha o quê? Ele não tinha princípio, ele não tinha prudência, certo? Então, quais são as características do espírito de Absalão? Primeiro, que uma pessoa, tá, que se move debaixo do espírito de Absalão é uma pessoa que geralmente está ocupando um cargo de autoridade, tá? Ou está muito perto de uma pessoa que carrega uma certa autoridade. Isso pode ser dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da casa, tá? Não importa, ok? Então, primeira característica, o espírito de Absalão é aquela pessoa que tem feridas não tratadas que geram amargura crônica. Então, Absalão, ele foi ferido pela injustiça, ele foi ferido, né? Ele se sente no lugar de injustiça, né? Ele foi ferido. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, gente, uma coisa aqui. Ah, certo. Gente, eu me confundi aqui. Foi Amnon que abusou de Tamar, tá? E aí, Absalão vai tentar fazer justiça. Perdão, eu me confundi aqui agora, tá? Foi Amnon, tá? Que foi morto pelas mãos de Absalão, que foi aquele que abusou de Tamar. Então, por causa dessa ferida de injustiça, tá? Que ele sentia pela irmã, certo? Ele tinha uma ferida na alma exposta, tá? Que gerava amargura, gerava rebelião, gerava raiva, gerava tudo isso. E através disso, tá? Os demônios tiveram acesso ali à vida de Absalão e ele começou a se rebelar contra o pai, contra o trono do pai, tá? Então a primeira característica do espírito de Absalão é uma pessoa que tem uma ferida, tá? Geralmente de orfandade, de injustiça, e através dessa ferida, essa pessoa tem ou seja, ela tem impulsos, certo? Que não condiz com os princípios de Deus. A segunda característica do espírito de Absalão é uma pessoa que faz manipulação emocional dentro desses lugares aonde ela está. Então, esse tipo de pessoa, né? Ele abraça, geralmente é muito generoso, geralmente é muito amigo, é aquele que serve muito, faz muito, só que é sorrateiro. E na primeira oportunidade é aquele que lança, tá? Lança ali o seu veneno em forma de uma crítica, em forma de um conselho, nem crítica, em forma de um conselho, né? Então, existe uma manipulação muito grande, tá? Emocional da pessoa que se move debaixo desse espírito. É uma pessoa que agrada as outras, o espírito de Absalão é uma pessoa política. Então é uma pessoa que não se posiciona, porque esse posicionamento pode agradar uns
e desagradar outros. Então tá sempre se mantendo neutro e manipulando as pessoas ali, tá? Então o espírito de Absalão nunca confronta, tá? Ele seduz. Ele sempre seduz. Então, como que o espírito de Absalão chega nas pessoas? Sempre elogiando, falando tanto que ela é boa naquilo, tanto que ela é ungida, o tanto que ela é maravilhosa. Só que o intuito do espírito de Absalão é seduzir emocionalmente para daqui a pouco lançar o veneno, tá? Então, primeira característica, o espírito de Absalão tem uma ferida, tá? Que tá gerando amargura, tá gerando raiva, tem uma ferida que não tá tratada. Segunda característica, essa pessoa, ela faz uma manipulação emocional, ela é politiqueira, ela não confronta, ela seduz as pessoas. Se ela precisar mentir, ela vai mentir para seduzir as pessoas. Terceiro coração, ganha o coração do povo, tá? Então, 2 Samuel 15:6. Abra aí comigo, 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 6. 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 6. Cadê? Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça, e desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Absalão olha para as pessoas que estão mais perto da autoridade espiritual. Então, por exemplo, o espírito de Absalão, se ele quisesse agir contra a minha vida, ele chegaria na vida da Nani, na vida do Gustavo, na vida da Ed, na vida daqueles que são mais próximos de mim. Então, o espírito de Absalão, ele não vai me atacar diretamente, ele vai atacar as pessoas que estão à minha volta. Ele vai tentar seduzir as pessoas que estão à minha volta, tentando minar a minha autoridade espiritual e a autoridade do apóstolo. É exatamente isso que o espírito de Absalão quer fazer. Então, por exemplo, essas pessoas vão chegar nas pessoas que mais convivem comigo, que mais estão próximas de mim, que mais têm acesso à minha vida e vão tentar ali seduzir primeiro para depois atacar, certo? Então, geralmente, com quem o espírito Absalão vai tentar rodear? Os que estão mais perto de você. Ele não vai vir, se você está numa posição de autoridade, ele não vem diretamente contra você. Ele vem ao redor, tá? Então, vamos lá. Ele rouba o coração do povo, tá? Então, assim como você viu, ó, eu acabei de ler aqui com você, certo? Deixa eu ver qual foi o versículo 6, né? Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça. Quando o espírito, a pessoa que está debaixo desse espírito, vê alguém novo na sua vida, ele já corre para fazer amizade com aquela pessoa, porque o intuito é ganhar o coração daquela pessoa para daqui a pouco minar o coração daquela pessoa contra você, tá? Então Absalão fazia tudo isso contra o pai, que era o rei Davi, tá? Então Absalão, tá? Ele seduzia o coração de todos em Israel e furtava o coração das pessoas para ele mesmo, tá? Ele operava na influência emocional, tá? E não na sua autoridade legítima. Então é uma pessoa que influencia emocionalmente, influencia, mas primeiro seduz, primeiro ganha território. Então eu quero que você entenda. Às vezes chega alguém na sua vida e o objetivo dela não é esmagar você, é te tirar do lugar que você tá. Primeiro vai te seduzir, ó o espírito de Absalão, primeiro vai te seduzir, primeiro vai te elogiar, vai falar que você é demais, vai elogiar sua autoridade espiritual, nossa mãe espiritual, nosso pai espiritual, meu Deus, nossos apóstolos, nosso chefe, nossa, é maravilhoso. Daqui a pouco, quando ele ganhar intimidade do seu coração, ele vai fazer ali, ele vai dar um conselho, ele vai fazer uma crítica disfarçada de um conselho, que só queria ajudar, amém? Mais ou menos assim. Vai chegar para você, por exemplo, olha, eu acho que ano passado você trabalhou demais nessa empresa, mas eu vi que o teu chefe não te honrou. Eu vi que o teu chefe honrou você muito pouco. Eu acho que você deveria ser mais honrado. É só o que eu acho. Nosso chefe é maravilhoso. Mas eu percebi que o ano passado você se doou tanto por essa empresa, você fez tanto, você trabalhou tanto. Mas olha, eu acho que você merecia mais honra, talvez uma promoção. Aí você começa ali a falar... É mesmo, eu trabalhei. E aí ele começa a persuadir. É mais ou menos, quis dar um exemplo aqui para vocês, mais ou menos de como o espírito de Absalão atua, ok? Então, ele opera influenciando emocionalmente, tá? Ele rouba o coração, tá?
Vamos lá, quarta característica. O espírito de Absalão quer poder sem processo. Quer sentar no trono, quer carregar multidões, quer acessar esse lugar aí que talvez é você que está ocupando essa empresa, quer um lugar de honra dentro da família, mas não quer passar pelo processo. Ele quer simplesmente sentar ali e tomar o trono. É exatamente o que o espírito de Absalão quer. Então, Davi passou todo um processo para ascender ao trono. Mas Absalão, ele não queria o processo, e o processo é caráter, é cura da alma, tá? É dor, é honra que Davi passou e Absalão não estava disposto a passar. Tem muitas pessoas que querem ter o mesmo resultado ministerial que eu tenho, mas não quer orar de madrugada, não quer jejuar, não quer ter uma vida íntegra, não quer ter caráter. Então, queridos, não adianta, você pode querer, mas você tem que pagar preço, que é só o preço que te conecta a um lugar que só Deus te coloca pelo mérito do processo, tá? Então o espírito de Absalão quer acessar lugares, posições, mas sem passar pelo processo. Ele simplesmente quer por camaradagem. Ele quer muitas vezes porque... E ele tenta muitas vezes estar nesse lugar tentando os atalhos. E o que é o atalho do ser humano? Eu entendo assim, que se Deus quer acender alguém, essa pessoa vai passar por um processo, vai passar por uma guerra, vai passar, sim ou não? E aí Deus vai colocando você de nível em nível, e você vai sempre mudando de nível, Deus vai sempre trazendo crescimento, então você está vivendo o processo. Mas tem pessoas que querem usar o quê? Do seu recurso financeiro, do seu conhecimento. Vou dar um exemplo para você. A pessoa chegou ali na igreja, mas ela tem muita condição financeira. E ela fala, pastor, se tiver aí um cargo para você me colocar, eu quero muito honrar a igreja, dar uma boa oferta, dar um bom dízimo. Eu prego, se o senhor quiser me colocar para pregar. Essa pessoa não gerou o processo de deixar o pastor ver o que essa pessoa carrega. Ele simplesmente, às vezes, chega comprando o pastor, chega comprando o ministério, chega ofertando, e por causa dessa oferta, o pastor já está mais que corrompido. Ele vai lá e posiciona essa pessoa, enquanto às vezes tem pessoas ali gerando 2 anos, uma oportunidade no altar. E aí o outro que chegou só porque é advogado, só porque é isso, que é aquilo outro, o pastor vai lá e coloca porque ele comprou o pastor, ele comprou essa oportunidade, ou ele deu um presente. E tem muito o espírito de Absalão comprando lugares que deveriam ser conquistados com mérito do processo, com mérito da honra e da espera. E o espírito de Absalão trabalha exatamente desse jeito. Ele quer o poder, mas ele não quer o processo. Tá? Então Absalão queria o trono, mas não queria o processo de caráter, dor, honra que Davi passou e gerou, tá? Gente, como Davi foi perseguido pelo rei Saul? E Davi guerreava daqui, guerreava de lá, tá? Vamos lá, mais uma aqui. O espírito de Absalão, ele quer visibilidade sem quebrantamento. Ele quer posição sem unção. Então não adianta, o espírito de Absalão, ele quer ser visto como autoridade, mas ele não serve como uma autoridade. Então o espírito de Absalão, ele quer o trono, ele quer poder, ele quer status, ele quer honra, mas ele não serve. E o mérito da honra é servir antes. As pessoas só te honram porque você gerou algum benefício na vida delas. Quando vocês vão na conferência, vocês me levam presente, vocês me dão oferta, vocês primiciam na minha vida. E eu fico abismada, eu falo, meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo fala, é o secreto que você não vê daquilo que você derrama todos os dias. Essas sementes têm transformado, isso deles é o espírito de gratidão. Isso é honra, mas... não foi porque de repente eu apareci para você e você foi lá. Não, essa honra é gerada porque há uma gratidão, porque alguém te serviu, porque através de uma mensagem em nome de Jesus, Deus transformou sua vida. E você é grata a Deus, mas também quer honrar o profeta, honrar a profetisa, isso comigo e com as pessoas. Então, às vezes tem gente que fala assim, olha, todo mundo honra o fulano, em mim ninguém honra. Mas o fulano serve todo mundo, você não serve ninguém, você não abre sua casa para ninguém, você não acolhe ninguém, você só escuta pessoas que tem dinheiro, que tem poder e que pode dar alguma coisa pra você, mas quando é um pequenininho, um coitadinho, você não tá nem aí, porque essa pessoa não pode te dar nada em troca. Mas eu quero que você entenda, servir o reino de Deus, não interessa quem é, os status econômico, financeiro, essa honra é gerada nas cortes celestiais e ela vai ser retribuída a você. Amém?
Glória a Jesus. Então, o espírito de Absalão quer visibilidade, mas sem aquebrantamento. Quer posição sem unção, tá? Vamos lá. Quer revelação sem intimidade? É exatamente isso. Quinto, trabalha nos bastidores. Ele não atua diretamente no líder principal. Ele atua na retaguarda, ele atua nas pessoas que estão em volta. Quantas vezes identifiquei o espírito de Absalão rodeando a vida da pastora Nani? A pastora Nani vive aqui em casa, né? Está sempre comigo. Então, quantas vezes eu vi isso acontecer, tá? Então, geralmente o espírito de Absalão, o ataque dele vai ser na retaguarda, quem está próximo, certo? Então, quando Davi governava, o Absalão estava nas portas, fazendo política paralela. Olha, eu gosto muito do rei Davi, mas sabe, eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu faria muito melhor. Olha, eu acho que a apóstola, ela já teve unção, mas parece que agora, ultimamente, ela não tá mais com aquela unção, né? Parece que ela deu uma folgada, parece que ela não tá orando tanto mais, né? Olha, eu vou falar pra você, Deus tem colocado uma unção em mim, que eu acho que já passou da apóstola Larissa. É assim que o espírito de Absalão começa a atuar. É assim. É desse jeito. Mas primeiro o espírito de Absalão, ele ganha essa pessoa, ele ganha o território. Ganha com bajulação, ganha com presente, ganha afagando o ego. E às vezes essa pessoa precisa de bajulação. Essas pessoas são, como fala, se deixam levar pelas bajulações, pela afagação do ego. E aí o espírito de Absalão entra e conquista. Tá? E daqui a pouco ele dá um conselho, mas por trás é uma crítica venenosa para disseminar rebelião e facção. Isso é feitiçaria. Ponto. Tá aí. Gente, essa palavra dói, mas é o que eu preciso desmascarar esse espírito e trazer para vocês o que é. Então ele trabalha nos bastidores, ele faz política, tá? Então ele cria aliança nas sombras da autoridade. E aí ele sempre... O espírito de Absalão não vai em gente forte, não vai em gente que tem discernimento, não vai em gente que tá na guerra. O espírito de Absalão só vai em gente fraca, só vai em gente vulnerável, gente imatura. Porque se é alguém de discernimento, ele não dá conta de fazer. Na hora a pessoa fala assim, ó, eu te repreendo, isso aí tá errado, isso é espírito de facção, isso é espírito de divisão, eu te paraliso agora em nome de Jesus. Isso aí que você tá fazendo não tá errado. Olha, eu vou chamar nosso apóstolo, eu vou chamar o nosso apóstolo, eu vou chamar lá o nosso chefe. Isso aí eu não concordo com isso aí que você tá falando. Então, se o espírito de Absalão vai em quem tem discernimento, em quem tem maturidade, ele sabe que ele vai ser repreendido. Então, o que o espírito de Absalão faz? Ele vai gerar aliança com quem às vezes compartilha de uma mesma ferida, se sente rejeitado do mesmo jeito, está debaixo de um complexo de inferioridade. Então, o espírito de Absalão, ele reúne os cativos oprimidos junto com ele, faz o clube do Bolinha, e ali ele conquista essas pessoas e daqui a pouco ele dissemina o veneno. Vê se o espírito de Absalão ataca gente forte, gente de caráter, gente que fala as coisas que pensa, gente posicionada. Não fala, não faz, não faz. Gente, ninguém faz um trem desse, de jeito nenhum. Meu Deus do céu, né? Comigo não. Uma vez tentaram falar mal do meu apóstolo, eu repreendi, eu falei, não concordo. Meu apóstolo, ele é maravilhoso, para mim ele é bom demais. Eu não... Comigo, se você teve um problema com ele, o problema é teu. Comigo, impecável. Amo, honro aquela família e eu estou debaixo daquela cobertura. Agora, e se eu não me posiciono? Eu estaria vestindo a capa do Absalão. Me conta mais. Deixa eu saber. Eu falei, olha, eu não vou medir ninguém pelos olhos de ninguém. Eu meço as pessoas pelo que eu vejo, pelo que eu convivo. Se para você teve um problema, não significa que vai ter comigo. Eu vou pagar para ver e eu vou continuar. E o que eu tenho visto até hoje é só coisas boas. Então, exatamente esse tipo de posicionamento que Deus quer de nós, tá? Então, o espírito de Absalão, ele cria aliança com gente fraca, gente que às vezes se sente rejeitada, gente às vezes que compartilha da mesma ferida, tá? Ele só faz assim. Gente mais imatura, certo? Sexta característica. Ele não recruta para o reino de Deus, ele recruta para si. Ele recruta para o time dele, ele não recruta ninguém para o reino de Deus. Então, o espírito de Absalão, ele não discipula, tá? Ele forma um time de bajuladores.
Ele levanta um time de fofoqueiros. Ele levanta um time de opressores. Ele levanta um time de pessoas que se opõem à autoridade espiritual que foi estabelecida por Deus. Então, o espírito de Absalão, ele levanta soldados que não são servos, tá? De Deus. Mas que se tornam pessoas ali, pedra de tropeço, tá? Para aquele ministério. Então, primeiro ele vai conquistar, depois ele vai disseminar o veneno, e aí aquelas pessoas que já eram vulneráveis emocionalmente, ele vai tratar de converter para si mesmo, não para o reino, tá? Então, sétima característica, ele finge submissão, mas carrega revolta e rebeldia, e rebelião. Ele finge submissão, tá? Então o espírito de Absalão, ele voltava ao pai, mas ele restaurava o seu coração. Ele voltava ao pai, mas ele nunca restaurava o coração, tá? Então, é uma pessoa que tá ali fingindo submissão, mas por trás não honra, porque submissão não é só na frente, honra não é só na frente. Se você é submisso a alguém, você deve falar bem dessa pessoa. Você deve honrar essa pessoa. E você deve não deixar que ninguém fale mal dela na sua presença. Porque você não concorda com aquilo. Isso é honra, tá? Isso é submissão. E se submeter é obedecer na frente e atrás. Só que fingir submissão é às vezes aparentar algo na frente, mas atrás fazer algo diferente, tá? Então a honra de Absalão é externa, mas o seu interior é cheio de revolta. Então, ele honrava de forma enganosa, tá? Porque dentro dele havia desonra, dentro dele havia rebelião, certo? Oitava característica pra gente finalizar, tá? O espírito de Absalão quer a glória pessoal, certo? E isso vai derrubar ele. Isso vai fazer com que ele caia, ele não vai crescer, ele não vai prosperar, ele não vai romper. Então, o espírito de Absalão quer a glória pessoal, tá? Absalão vai morrer pendurado pelo cabelo, tá? Que simboliza vaidade, orgulho, ego, egocentrismo. Simboliza, queridos, interesse por glória desse mundo, por poder desse mundo, tá? Então eu quero que você entenda uma coisa. O espírito de Absalão, ele não quer servir as pessoas estando na posição de autoridade. Ele quer poder, ele quer glória, ele quer bajulação. Tá? Por isso que eu falo para vocês, antes de Deus te colocar num lugar de poder, de honra, antes de Deus te colocar num lugar para você comandar, peça para Deus uma alma tratada, um coração rendido, um coração humilde, amém? Tá? Então vamos lá aqui pra gente trazer uma recapitulação, tá? Líderes ofendidos que querem fazer melhor do que aquele que está à frente. Então, muitas vezes, essa pessoa, ou ela é líder, ou ela está muito perto dos líderes. Ela vem sorrateiramente, conquistando, seduzindo emocionalmente, daqui a pouco lança o veneno. E aí ela fala assim, eu acho que eu poderia fazer melhor, né? Ou se não, menciona a liderança de um outro pastor fazendo comparação, para falar, olha, aqui tá faltando. Aqui nós não estamos sendo assistidos, porque tem um outro pastor que é muito melhor que esse. E aí isso gera indignação, rebelião, tá? Membros que começam a atrair outros para si com palavras doces e elogios. Então pode acontecer com membros, seus colegas de trabalho, líderes, tá? Pessoas que, outra característica, pessoas que servem com aparência, mas não com honra. Na frente bajula, atrás critica, fala mal, tá? Filhos espirituais que tentam ser substitutos. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ninguém vai substituir o meu legado, porque o meu legado só eu posso viver ele. Quando Deus me tirar da terra, eu e o apóstolo, vai ter alguém que vai dar continuidade, mas dentro do seu próprio legado. E as pessoas não entendem que cada um tem um legado individual, particular. E se eu não fizer o meu, ele vai ser frustrado. Mas se eu fizer ele com excelência, ele vai ser lindo, tá? Eu não passo o legado para ninguém. As pessoas continuam
vivendo debaixo de um legado. Talvez você foi gerada através do meu legado, mas existe um legado que é seu, particular, que vai ser reajustado, que vai ser realinhado. Talvez muitas coisas eu fiz, Deus vai falar, você não vai fazer isso, mas você vai fazer outras coisas que ela não fez. Então não existe dar continuidade ao legado de ninguém, existe você continuar, porque foi gerado debaixo de um legado. Nós somos gerados debaixo de homens e mulheres que oraram, amém? Então eu quero que você entenda isso. Você não precisa desejar a cadeira de autoridade de ninguém. Deus já estabeleceu você como autoridade em algum lugar. O problema é que você só não se conectou a esse local porque você ainda não se posicionou. E a forma que você tenta alcançar isso é por atalho, é por política, é por diz que me diz que, é por venenos, é por conselho disfarçado, críticas disfarçadas de conselho. Coração ferido, disfarçado de revelação. E hoje tem muitas pessoas, principalmente dentro do âmbito cristão, agindo dessa maneira. Amém? Tá? Então, qual que é o fruto da manipulação desse espírito? Divisão, escândalos, quebra de aliança, confusão com o povo, saída de pessoas boas de casa, do ministério, do trabalho, tá? Gera entre a liderança desconfiança, certo? Então é isso que esse espírito faz. E o que nós precisamos ter? Discernimento, vigilância, restauração da identidade, cultura de honra, certo? Quebra de acordos emocionais. Então não deixa ninguém te envenenar, não deixa ninguém falar mal para você da liderança ou dos pastores, porque se você só escutar, você já está conivente com isso. E qual que é o posicionamento? Olha, eu não concordo com isso. Eu acho que você tinha que falar isso. Olha, eu vou falar pra você. Por que você não fala isso na frente do pastor? Na frente da pastora? Eu não concordo com isso. Eu acho que é errado o que você está fazendo. Acho que você está tendo... Isso aí, ó, pode causar rebelião, intriga no meu coração. Não, é porque eu sou maduro. Mas se você estiver fazendo isso com mais pessoas, e eu vou comentar com o pastor, eu vou comentar com o nosso chefe, vou comentar com o fulano, que você está disseminando esse tipo de coisa. Amém? Você precisa quebrar essa atuação do espírito de Absalão. Amém? Então, se você talvez ache que age assim, e essa palavra talvez confrontou você, ora dessa forma, fala, Senhor, eu rejeito o espírito de Absalão. Senhor, eu quero acessar um lugar, uma posição de honra, não por atalhos, não por política, não comprando pessoas e bajulando pessoas, mas eu quero acessar locais a qual o Senhor tem me prometido, a qual eu sei que eu sou herdeiro, mas pelo mérito da honra, pelo mérito da integridade, pelo mérito do caráter, pelo mérito da verdade. E não, eu não quero ter que cometer nenhum tipo de injustiça. Fala, eu renuncio esse espírito da minha vida, eu renuncio essa manipulação agora. Senhor Deus, eu me desconecto, Pai, eu não quero ser um Judas, Senhor Deus. Eu não quero ser, Senhor Deus, alguém, Pai, que elogia na frente e fala mal atrás. Que o meu sim seja sim, o meu não seja não. Gente, você que é líder de ministério, você que é líder de uma empresa, é o demônio que... Ou seja, é a atuação dos demônios dentro desse arquétipo que mais acontece. O espírito de Absalão, ele não ataca diretamente a autoridade, ele ataca quem está em volta da autoridade. Então feche as brechas. E para você fechar a brecha tem que ter um coração curado, porque se você for uma pessoa ofendida, uma pessoa que toda hora tá chorando, toda hora tá se sentindo um fraco, um inferior... O espírito de Absalão vem, te seduz, te bajula, te lambe emocionalmente, daqui a pouco te envenena, tá? Conquista você, você não serve mais o reino de Deus naquele local, você está servindo aquele espírito de Absalão. E daqui a pouco, o espírito de Absalão, ele pode provocar rebelião, divisão e até divisão numa igreja. Então, percebeu o espírito de Absalão? Você que é líder de célula, eu vou deixar essa live salva, tá? Faz um resumo, prega isso na tua igreja, fala, gente, se houver o espírito de Absalão aqui, vocês podem vir denunciar para mim que nós vamos levar para o gabinete. Acaba na hora. Tira essa cultura, eu não concordei. Tira essa cultura de falar nos bastidores. Aqui na Global, eu instituí essa cultura o ano passado. Eu tô discernindo que o fulano tá endemoniado. Eu tô discernindo isso. Então vamos colocar você e essa pessoa, e aí quem tiver o demônio você tira. Mas eu não vou ser ouvinte de algo que eu não senti. E eu não vou deixar isso virar uma facção, uma divisão. E eu não vou deixar isso. Então se é você que sentiu, é você que discerniu, é você que vai orar.
Então, se você se discerniu que essa pessoa está desalinhada, então Deus quer que você alinhe essa pessoa com uma palavra de sabedoria. Então, vem cá, você que discerniu, o outro que você acha que está endemoniado e uma testemunha. Então, fala na cara do outro. Você não vai falar no bastidor mais não. Porque se Deus revelou, é porque quer que você faça alguma coisa. Agora é assim. Chega! Cansei! Muito discernimento e pouca atitude de um cristão genuíno. Discerniu, então faz alguma coisa. Se Deus discerniu para você, tem que orar, tem que jejuar, tem que exortar essa pessoa. Mas às vezes o espírito de Absalão também atua assim. Discerne coisas erradas ou, como eu disse para você, achismo, indignação, num formato de revelação, transvestida de revelação ou transvestida de discernimento, porque quer contaminar essa liderança para afastar esse povo desse local e disseminar isso daí. Então é assim. Então nós precisamos ser curtos, diretos. E, gente, se você posiciona que não aceita fofoca, não aceita conversa, ninguém chega em você. Amém? Certo? Amanhã eu vou falar sobre outro espírito para você. Que Jesus te abençoe poderosamente. Hoje à noite eu vou falar sobre o espírito de Caim, que é poderoso também, tá? Eu vou mandar o link para vocês em todos os nossos grupos. Estejam atentos. Esse culto não vai ficar salvo. Então assistam que vai ser sobrenatural. Amém? Que Jesus te abençoe poderosamente.